Ora viva, prezados alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Jeremias Correia, professor de Geologia do 11º e 12º ano. Gostaria de deixar uma mensagem a todos. Nós estamos a enfrentar uma pandemia e durante uma pandemia todos nós devemos dar mãos e lutar em uníssono, não é? Apenas queria dizer-vos que devem seguir as orientações das autoridades sanitárias, mantendo o distanciamento, usando máscara, também lavando ou fazendo a higienização frequente das mãos. Só assim nós podemos vencer, não é? Esta pandemia. E juntos somos mais fortes. Então, agora vamos para o sumário da aula de hoje. Ora, para hoje nós vamos falar da intensidade e magnitude sísmica. Quando ocorre um sismo, nós sabemos que, dependendo, não é, da quantidade de energia libertada durante o sismo, nós podemos ter as mais variadas consequências, não é? Desde destruição de obras humanas até mesmo perda de vidas humanas. Então, daí que era necessário encontrar parâmetros para avaliarmos convenientemente um sismo. Vamos ver os objetivos que o professor pretende que vocês atinjam durante esta aula, não é? Pretende-se que saibam definir intensidade e magnitude sísmica, mencionar os procedimentos habituais para determinar a intensidade e magnitude de um sismo, relacionar os efeitos de um sismo com a energia libertada e com os condicionalismos da região epicentral, ainda comparar a intensidade e magnitude enquanto parâmetros de avaliação dos sismos. Ora, quando ocorre um sismo, nós somos muitas vezes apanhados pelos meios de comunicação social a relatar que o sismo foi de tanto graus ou de tanto magnitude na escala de Richter. É preciso vocês compreenderem isso, não é? Porque quando ocorre um sismo, geralmente é libertada uma grande quantidade de energia do interior da Terra, não é? E esta energia que nós vimos na aula passada, que pode propagar tanto em forma de calor e em forma de ondas sísmicas, vão provocar vibrações à superfície da Terra e, consequentemente, pode destruir obras humanas e pode até acontecer perdas de vida humana. E foi neste sentido que encontraram alguns parâmetros de avaliação dos sismos e a intensidade é um desses parâmetros de avaliação de sismo. Primeiramente, o que é a intensidade sísmica? Não é? Entende-se por intensidade sísmica como parâmetro de caracterização ou avaliação do sismo de acordo com os efeitos que ele provoca nas construções, na paisagem e nas pessoas. Não é? É a intensidade sísmica. Não é? E como é que se determina a intensidade sísmica? Ora, para determinar a intensidade sísmica, o sismólogo geralmente recorre a 3 procedimentos. Não é? A intensidade que nós vimos que avalia o efeito, ela é determinada. Primeiro, os sismólogos fazem inquéritos, questionários, não é? Vão numa aldeia, não é? Ou aldeias onde foram sentidos o sismo, não é? E questionam as pessoas. Com um questionário, vão questionando as pessoas acerca da percepção que tiveram a quando da ocorrência de um sismo.
mas também complementam isso com os danos, porque fazem também a observação dos danos ocorridos. E num terceiro momento, depois de conseguir tratar os dados e ter os dados todos tratados, não é? Faz-se a comparação dos dados com uma escala padrão que nós damos o nome de escala de Mercalli. Então aqui faz-se o enquadramento dos dados obtidos numa escala padrão. Ora, a escala padrão aqui é a escala, uma escala que foi proposta por Giuseppe Mercalli, não é? Mas a escala ao longo dos tempos foi sofrendo algumas modificações e hoje é conhecida por escala de Mercalli modificada, não é? Conforme vocês podem ver na imagem, é uma escala de 12 termos, que vai de 1 a 12 em numeração romana, não é? Em que o sismo de grau 1 é o sismo mais fraco, não é? Imperceptível. Apenas aparelhos muito sensíveis, como os sismógrafos, são capazes de registrar essas vibrações. E à medida que vamos aumentando na escala de grau, não é? Nós vamos tendo sismo com intensidade cada vez maior, não é? Até o grau 12, que é a intensidade que provoca danos quase totais. Felizmente, não há memória de um sismo com esta intensidade, não é? Ora, a intensidade sísmica, depois de ser determinada pelos sismógrafos, recorrendo aos procedimentos que nós acabamos de ver, não é? Os sismólogos geralmente usam mapas e nesses mapas vão traçando linhas curvas, não é? Linhas curvas, muitas vezes até fechadas, não é? Que vão unir os pontos onde o sismo foi sentido com igual intensidade. Estas cartas concebidas pelos sismógrafos, nós damos o nome de cartas de isocistas. Então, o que são isocistas? Os isocistas são linhas curvas que unem pontos ou delimitam áreas de igual intensidade sísmica, não é? Se repararem, nós, nesta carta de isocista, não é? As linhas não são todas concêntricas, não é? Não são concêntricas. Por que não são todas concêntricas? Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com um conjunto de fatores que também pode interferir na intensidade do sismo, como, por exemplo, a litologia, a natureza geológica do terreno, o grau de preparação das pessoas, a parte emocional das pessoas que são questionadas. Muitas vezes umas são mais medrosas do que outras, podem dar respostas diferentes para situações iguais. Então, por isso é que essas linhas, se repararem, não são linhas concêntricas. Mas há sempre um sítio onde geralmente o sismo é sentido com maior intensidade. E esse sítio, esse local onde o sismo é sentido com maior intensidade, corresponde ao epicentro do sismo. E à medida que nós vamos afastando do epicentro, vai também acontecendo a diminuição da intensidade do sismo. A intensidade é um parâmetro, não é? É um parâmetro que tem tanto vantagens como também desvantagens, ou podemos dizer inconvenientes. Quais são as vantagens da intensidade enquanto parâmetro de avaliação do sismo? Não necessita de medições realizadas com instrumentos, baseando-se apenas na descrição dos efeitos produzidos. Uma outra vantagem aplica-se quer aos sismos atuais, quer também aos sismos ocorridos no passado, desde que haja registro escrito, estes que nós damos
o nome de sismicidade histórica, não é? Inconvenientes. Ora, este parâmetro é muito subjetivo. É subjetivo, nós acabamos de ver que as pessoas podem, perante um sismo, ter emoções diferentes e vão dar respostas também diferentes. Por exemplo, nós podemos encontrar zonas onde a litologia é mais frágil e o sismo acontecer com menos intensidade, mas, no entanto, os estragos são maiores. Nós podemos também levar em conta se a zona é habitada ou não. A zona pode ser, se for uma zona habitada, muitas vezes causa destruições enormes, mas se não for habitado, ou se for desabitado, não causa praticamente estragos visíveis, além de tipos de construções também. Depende de vários fatores que eu acabei de frisar, não é? A litologia, o facto da zona ser habitada ou não, o tipo de construções que existe na região e ainda uma outra inconveniência, não permite uma graduação contínua, pois não existem graus intermédios. Se repararem, nós vimos grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12, não é? Mas não existe 1,1, 1,2, 1,3, assim por diante, não é? Ora, para além de intensidade, um outro parâmetro de avaliação dos sismos é a magnitude. E, na atualidade, este parâmetro é muito mais utilizado, por isso que nos meios de comunicação social, muitas vezes nós ouvimos, quando ocorre um sismo, os valores da magnitude em vez da intensidade. Ora, a intensidade, quando nós estamos a falar da intensidade, nós sempre logo recordamos este geofísico, o Charles Richter, que nós vamos ver mais adiante porque é que nós lembramos sempre deste geofísico, não é? A magnitude é a quantidade de energia acumulada nas rochas durante a tensão e libertada quando ocorre um sismo. Isto nós também já tínhamos visto na aula passada. Quando ocorre um sismo, há libertação de energia, tá bom? Então, a magnitude é o processo a partir do qual nós quantificamos esta energia libertada. Ora, para quantificar esta energia, fazem cálculos, não é? Cálculos utilizando esta fórmula. A magnitude é igual a logaritmo de amplitude máxima sobre o período mais y, aqui é um fator de correção. Então, aqui vocês estão a ver um sismograma que demonstra que para fazermos este cálculo nós precisamos de dados do sismograma. Mas, no entanto, existem também procedimentos mais fáceis que nós vamos ver para fazer esses cálculos, porque este cálculo é um cálculo que exige especialização na matéria para podermos fazer este cálculo, não é? Continuando, nós aqui temos agora uma forma mais simples de determinar a magnitude, é um método gráfico para determinar a magnitude, não é? Vamos ver os procedimentos. Primeiro nós temos aqui um sismograma, não é? Depois temos gráficos. Então, no primeiro momento, nós calculamos a diferença de tempo de chegada entre as ondas P e S, não é? Onda P nós temos aqui, onda S, então nós fazemos a diferença, não é? S menos P, suponhamos que é igual a 34 segundos, não é? Depois, no segundo momento, determina-se a distância do epicentro à estação sismológica, não é? Com esse dado, nós vemos aqui, nós temos este gráfico aqui, o gráfico da distância, não é? Então, nós marcamos 34 segundos em cima deste gráfico, não é? Corresponde à bola azul, ou o círculo azul. Depois, num terceiro momento, nós também temos aqui a amplitude, não é? Amplitude máxima, tem que ser a onda de amplitude máxima, que é de 85 milímetros. Então, nós vamos marcar no gráfico da amplitude. Então, vamos marcar 85 milímetros. E quando nós marcamos
esses dois dados, vamos passar para o terceiro passo. Nós vamos fazer a união dessas duas bolinhas que nós acabamos de marcar nos dois gráficos. E ao traçarmos uma reta, isto vai intersetar com a escala de magnitude que corresponde a este gráfico no meio, não é? E fazendo isto, nós vamos ter uma magnitude para esse sismo de 6 na escala de Richter, é a magnitude do sismo, tá bom? Ora, facilmente nós podemos, com esses procedimentos, determinar a magnitude. Ora, que características a magnitude de um sismo tem? Nós vimos para a intensidade as suas vantagens e as suas inconveniências ou desvantagens. Vamos ver também para a magnitude. Que características a magnitude tem? A magnitude é objetiva. Objetiva por quê? Porque dá-nos um dado, dá-nos uma quantidade de energia que é libertada. Dá-nos um número, não é? Um número exato, não é? Existe uma magnitude para cada sismo. Enquanto para a intensidade nós vimos que dependendo do sítio onde nós encontrarmos, podemos ter uma intensidade diferente, para um sismo existe apenas uma magnitude. Cada aumento de uma unidade na escala representa cerca de 30 vezes mais energia libertada. Assim, a diferença entre a quantidade de energia libertada num sismo de magnitude 9 e um de magnitude 6 é de cerca de 3 ao cubo, não é? E isso dá 27 mil vezes. Significa que um sismo de grau 9 liberta 27 mil vezes mais energia que um sismo de grau 6. Mas existe também uma fórmula que nós podemos usar para determinar a energia libertada. É muito simples também, energia igual a 10, não é? Depois potência, isto aqui é uma potência, 2,4 n é o valor da magnitude. Quando nós encontrarmos a magnitude, vamos substituir n pelo valor, menos 1,2 e o valor deve ser expresso em joule, tá bom? Em joule. Aqui é só substituir o n pelo valor de magnitude que nós encontramos. Uma observação: a magnitude de um sismo está relacionada com a energia libertada no foco. Só cerca de 20 a 30% dessa energia é propagada sob a forma de ondas, sendo a restante dissipada sobre a forma de calor. E ainda bem que assim é, porque se for 100% de energia toda libertada, vejam a catástrofe que isto poderia provocar, não é? Então, a magnitude também, para a magnitude existe uma escala, a escala que nós designamos de escala de Richter, por isso mesmo que a professora já tinha projetado a imagem do autor desta escala, não é? Charles Richter. É uma escala aberta, não é? É uma escala aberta e é uma escala que atualmente, não é? Na teoria, teoricamente, tem 9 termos, mas, no entanto, chamo aqui a atenção, é uma escala aberta. Que é uma escala aberta? Porque se ocorrer um sismo de magnitude maior, possivelmente vai ser adicionado mais graus. Ora, os sismos de menor que 3,5 de magnitude geralmente não é sentido, não é? Mas pode ser registado. De 3,5 a 5,4, muitas vezes é sentido, mas pode causar pequenos danos. De 5,5 a 6 graus de magnitude ocasiona pequenos danos em construções. E entre 6,1 e 6,9 pode causar danos graves
em regiões com muitas pessoas, não é? De grau 7 a 7,9 pode provocar tremores de grandes proporções, danos graves, e grau 8, maior que o grau 8, muito forte, causa destruição total no local atingido. Não é? Teoricamente, o professor já disse, é uma escala aberta, sem princípio nem fim. O sismo maior, de maior magnitude registrado foi de 9,5 e ocorreu no Chile em 1960. Então, vamos ao exercício da aula de hoje. Não é? Vocês têm um exercício a fazer à frente de cada uma das afirmações. Complete o espaço em branco com I para intensidade ou M para a magnitude sísmica. Então, vocês têm duas letras que vocês podem usar para completar os espaços em brancos. I refere-se à intensidade e M a magnitude de um sismo. A linha A, é um parâmetro objetivo e logarítmico. A linha B, varia na razão inversa a distância do epicentro. A linha C, avalia a quantidade de energia libertada no foco ou epicentro. A linha D, usa como padrão a escala de Richter. A linha E, após a sua determinação, é produzida uma carta de exorcistas. E a linha F avalia o efeito causado pelo sismo na paisagem, e nas pessoas. Vocês têm um tempinho para fazer a resolução. Então, avante. Ora, então, terminado o tempo destinado para a resolução, vamos para a correção do exercício. Ora, então vamos para a linha A. É um parâmetro objetivo e logaritmo. Qual é o parâmetro que nós vimos aqui? A intensidade ou a magnitude é um parâmetro objetivo, não é? Certo, muito bem, meninos. É a magnitude. Aqui, chamar a atenção, logaritmo. Logaritmo aqui está a referir, não é? A amplitude de um sismo de grau 2 é 10 vezes maior do que a amplitude de um sismo de grau 1, e assim sucessivamente. B. Varia na razão inversa a distância do epicentro. Qual é o parâmetro? Muito bem, vocês estão de parabéns. É a intensidade, tá bom? Quanto mais afastados estivermos do epicentro, menor é a intensidade. C. Avalia a quantidade de energia libertada no foco ou epicentro. Certo, vocês têm toda a razão. Vocês estão de parabéns. É a magnitude sísmica, não é? A linha D usa como padrão a escala de Richter. Qual deles é que usa como padrão a escala de Richter? Muito bem, meninos. É a magnitude sim. Bravo. Então, vamos à linha E. Após a sua determinação, é produzida uma carta de exorcistas. Lembrem da carta de exorcistas, não é? Então, a carta de exorcistas é feita a partir do momento em que nós determinarmos a intensidade. Vocês têm toda a razão. Bravo. F,
que é a última linha, avalia o efeito causado pelo sismo na paisagem e nas pessoas. Qual é o parâmetro? Certo, muito bem. É a intensidade. Então vamos ao TPC da aula de hoje, meus caros, não é? Vocês têm aqui uma carta de exorcistas referente a um sismo ocorrido no nosso continente, o continente africano, mais concretamente na Argélia, não é? Diz, observe a figura seguinte que representa a carta de exorcistas referente a um sismo ocorrido em Argélia, não é? 1.1. Localize o epicentro do sismo, não é? Vocês têm a carta de exorcista, que tem os graus em numeração romana, não se esqueça. Nós já tínhamos visto que o epicentro é o lugar onde o sismo é atingido com maior intensidade. 1.2. Por que razão podemos afirmar que o traçado das exorcistas nesta carta revela não homogeneidade dos terrenos abrangidos pelo sismo? Não se esqueça também de alguns fatores aqui que o professor mencionou, referiu durante a aula, fatores a partir que influenciam, de certa forma, a determinação de intensidade de um sismo. Nós falamos aqui de litologia, falamos do facto da zona ser habitada ou não, falamos de tipo de construção, etc, etc. Então, agora vamos à síntese ou resumo da aula de hoje. Nós, durante esta aula, vimos o conceito de intensidade e magnitude sísmica, não é? Nós vimos um conjunto de procedimentos que são usados geralmente para determinar a intensidade de um sismo. Também vimos o conceito de exorcistas e fizemos análise de uma carta de exorcistas. Também vimos as vantagens e inconvenientes da intensidade enquanto parâmetro de avaliação dos sismos. Falamos de características da magnitude enquanto parâmetro de avaliação dos sismos e fizemos a determinação ainda da magnitude sísmica a partir do método gráfico. E, por último, fizemos a análise da escala de Mercalli modificada e escala de Richter, que são as duas escalas que nós vimos que são escalas padrões para esses dois parâmetros sísmicos. Então, caríssimos, foi assim mais uma aula de geologia no programa Aprender e Estudar em Casa. Queria agradecer a vossa atenção e dizer que foi um prazer enorme estar na vossa companhia. Então, portanto, tenham um feliz dia. Adeus.